Vamos lá com o professor Gustavo Gaiofato, fazendo uma análise do caso da Larissa Manoela. Vamos ver do que ele tá falando aqui, porque pode ser algo legal. Vamos ver? Bem com vocês, trazendo aqui mais um vídeo no formato de ensaios, né, meio roteirizados, meio não roteirizados, mas com uma reflexão que eu acho muito importante trazer, que tem respeito com o que aconteceu e se tornou manchete essa semana, que foi justamente o caso da Larissa Manoela. O caso da Larissa Manoela, que ficou publicizado em todo o Brasil pelo Fantástico, e eu quero trazer aqui uma reflexão para dizer, né, porque muita gente foi se perguntar, porra, que situação de merda, né? Os pais estavam ali explorando a menina, estavam ali omitindo várias informações, e aí eu fiquei refletindo e eu quero trazer uma perspectiva de poder dividir aqui com vocês que esse tipo... Olha essa decoração do Gustavo aí, hein, gente, ó. Olha lá, ó. Temos aqui, ó, uma bandeira do Cavaleiro do Apocalipse Comunista. Aqui o Carlos Marx, né? E aqui o Miao Zedong. Que louco. Tipo de fenômeno, esse tipo de desgraça só poderia acontecer em um tipo de sistema. E esse sistema, é claro, só poderia ser o capitalismo. Ora! Você sabe o que é capitalismo? Para fazer aqui um briefing, né, usando aqui uma terminologia bastante Faria Limer, quem que é a Larissa Manoela, né? Quem? Larissa Manoela, para quem não sabe, é uma artista... Não, vou além. O Ratinho mandou essa, tipo, aquela menina lá, como é que é? Larissa Manoela, né? Cara, a Larissa Manoela provavelmente deve ter sido, durante um bom tempo, dos maiores salários do SBT. A Larissa Manoela, quando fez um filme na Netflix, teve o filme mais visto no mundo na Netflix. O cara veio meter essa de que eu não sei quem é a Larissa Manoela. Presta atenção, né, amigo? Presta atenção. Artista que trabalha na mídia, na televisão há muitos anos. Ela trabalha desde os 4 anos, fez Carrossel, gravou vários discos, já fez novela, fez filme. Ela tem uma legião de fãs e um trabalho que é reconhecido não só nacionalmente, como também internacionalmente. Várias marcas patrocinam ela. Enfim, ela é muito famosa e ela tem um trabalho que é foda, muito bom. Só que o que acontece é que a Larissa Manoela, enquanto ela estava crescendo nesse processo do trabalho, quem administrava o patrimônio dela eram os pais dela. Então, quando os pais dela começaram esse processo de administração e gerenciamento da carreira dela, igual, por exemplo, o Chitãozinho Chororó fez com o Sandy Júnior, aliás, importante dizer, Sandy Júnior são 2 pessoas, tá? Não é Sandy Júnior e o outro carinha, tá? Eu discordo, é Sandy Júnior, tudo junto. É Sandy e Júnior. E aí o que acontece é que os pais da Larissa Manoela, eles abriram uma empresa para poder colocar o patrimônio que a filha vinha acumulando nesse tempo de trabalho. E aí a Larissa Manoela revelou, nas entrevistas mais recentes do Fantástico, nos programas das últimas 2 semanas, que os pais dela vinham basicamente mentindo para ela e omitindo uma série de informações e revelando uma relação completamente abusiva e que vai ser marcada por uma violência de caráter patrimonial, moral e que muitas vezes até foi aos limites da violência física. Então, começaram a rolar umas histórias bizarras, assim, umas coisas sinistras. Rolou esse papo mesmo, né, de que teve discussões, assim, sérias, da mãe dar um tapão na Larissa Manoela e ela ter que perder dia de gravação porque teve que ir no dentista. Coisas do tipo que os pais dela abriram a empresa para administrar o patrimônio dela, e aí os pais falavam para ela que ela detinha 33% da sociedade da empresa, né? E aí era dividido por 3, inclusive ela é filha única, vale a pena ressaltar esse aspecto. E aí, na verdade, ela acabou descobrindo que o valor que ela tinha nessa sociedade, que foi criada para poder administrar o dinheiro dela, que ela conseguiu com o trabalho dela, era de 2%, enquanto a mãe, a Silvana, e o pai, o Gilberto, tinham 49% cada um. As situações eram bizarras, assim. E era coisa do tipo, Larissa Manoela precisar, né, uma pessoa milionária, precisar pedir pros pais dinheiro no Pix para poder pagar milho na praia. Tá ligado? Essa é a completa síntese, né, de uma violência patrimonial gigantesca e que incidiu sobre a atriz. Outros elementos dessa história também foram absolutamente chocantes, né? Como as revelações de funcionárias que dizem que a mãe da Larissa Manoela chegou a agredi-la, fazendo com que ela quebrasse um dente e que ela fosse gravar com esse dente quebrado durante algum tempo. Você tem relatos ali de mensagens de WhatsApp
que exprimem uma violência, que exprimem uma grosseria sem tamanho, e fora também o fato de que o pai usava uma parte de, supostamente, né, vou meter aqui o supostamente, usava supostamente o patrimônio da filha e sustentava uma família em paralelo, né? É o cidadão de bem, coisa boa, coisa boa. Essa história me deixou muito encafifado, essa história me deixou muito pensativo, num aspecto que eu acho que é muito interessante para a gente poder pensar a forma como muitas vezes os liberais e os conservadores se referem aos comunistas como os destruidores da família. Então a gente passa muito tempo da nossa vida pela propaganda anticomunista, pela propaganda do terrorismo midiático, ouvindo que os comunistas querem destruir a família, que eles querem destruir essas estruturas afetivas e que fazem com que as pessoas se relacionem. Quando, na verdade, analisar a história da Larissa Manoela faz com que a gente perceba que, na verdade, o único sistema que pode, de fato, destruir as relações que intermediam os familiares, essas questões dos afetos, é justamente o capitalismo. Exato, gente, ó, não tá, é o famoso, não tá no mapa a quantidade de filhos que ainda muito novos tiveram seus nomes sujos pela indisciplina financeira dos pais, sabe? Porque a família precisava de alguma coisa pra casa e os pais já estavam com o nome sujo, e aí pegou aquele filho muito jovem que não tinha histórico de crédito nenhum, foi lá, criou um cartão de crédito, comprou na conta do filho e também não pagou. A Nath Finanças fala muito sobre isso, né? Eu vou explicar o porquê daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu queria lembrar você que caso você não tenha se inscrito no canal ainda, não se esquece de inscrever, Exatamente. não se esquece de curtir o vídeo, de Vou falar comentar, a mesma de coisa, dar aquele hein? feedback, enfim, né? Toda Ó, se inscreve no canal do Gaio Fato. E aproveita e se inscreve aqui com a gente também, pô. Vocês têm que lembrar de se inscrever. Eu vou lembrar vocês aqui, ó. Clica aqui, se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todo dia. E simbora. aquela papagaiada que você já sabe. E caso você ainda não saiba, também vou fazer aqui um momento jabá, que é justamente o programa das aulas de história. Então aqui embaixo na descrição tem as aulas de Olha história aí, rapaz. que propõem uma formação curricular básica e que tem por objetivo central garantir um acesso a um conteúdo preparado com o debate historiográfico atualizado Aulas do e a professor um Gaio preço Fato. acessível, somente R$10,90 por Ó, mês, tá bom? tá barato. Então fica aí o recado do jabá, volta pro vídeo. O caso que o Fantástico trouxe da Larissa Manoela é Olha aí, ó. Meu tio usou meu CPF pra fazer conta em uma loja. Só descobri na época porque fui comprar algo parcelado e meu nome tava sujo. chocante, mas não é o primeiro e provavelmente não vai ser o último. Digo isso porque, para além da gente pensar em todas as outras pessoas que já passaram por um processo de exploração, de constrangimento e de mercantilização, a gente vai ter vários casos que são emblemáticos em relação a isso, né? A gente tem o caso do Michael Jackson e de todos os irmãos Jacksons que foram absolutamente explorados e violentados, né? Violentados no sentido econômico pelo pai deles, o John Jackson, que fazia um monte de obrigações para os filhos ficarem cantando, criarem compromissos, enfim, né? Toda aquela história da infância roubada. A gente tem o caso do Macaulay Culkin, do ator que interpretou o Esqueceram Também, né? de Mim, o Riquinho, aliás, baita filmes, né? Ele moveu um processo contra os pais quando ele tinha 15 anos de idade, porque os pais viviam brigando por causa da grana que ele havia feito. E aí eu fico pensando no tipo de terror e no tipo de caos que isso traz para a cabeça de uma criança que tá ali trabalhando, né? Que tá ali se formando enquanto sujeito, e você tem, intermediando aquele processo, os pais tretando para ver quem fica com mais dinheiro, quem vai ficar com qual mansão. Da mesma forma como foi com a Larissa Manoela, que tem um patrimônio estimado em 18 milhões de reais. Então eu acho que isso exprime bem essa característica e esse elemento dessa exploração. Mas isso é cruel, né? Porque olha que frame maravilhoso do Gaio Fato. Mas o lance é, quando a grana entra em jogo, né, mano? As pessoas mudam muito, né, bicho? Assim, ó. Mas para além dos casos mais famosos que a gente conhece, que eu comentei agora há pouco, eu acho que o caso mais emblemático e que pode dar um melhor território para a gente poder explorar e pensar essa questão é o caso da Britney Spears. A Britney Spears também Britney, é né? uma cantora, né? E ela surgiu ali nos anos 90 e ela Cara, a Britney tem muita história, né? Eu fiquei sabendo recentemente, não tem muito tempo, que a voz da Britney, ela é zoada porque ela foi forçada a cantar com aquela voz meio infantilizada, mesmo depois de adulta. O empresário chegava e falava, não, ó, tem que manter essa voz aí. Sendo que a mulher já tava adulta, pô.
trabalhou durante um tempo como cantora mirim pela Disney e se tornou uma estrela pop mundialmente conhecida por hits que são antológicos até hoje em qualquer festa universitária que toque música saudosa para os millennials, né? Tipo Baby One More Time, Baby One More Time. Toxic, entre outras. Só que a Britney Spears, a partir de 2007, 2008, começou a apresentar uma série de questões, né, uma série de problemas psicológicos e que acabaram levando ela a ganhar muita notoriedade na mídia, que fez um grande escarcéu com isso, né, para poder vender manchete de tabloide e de paparazzi. E a gente tem aquele momento icônico, né, muito conhecido, em que ela aparece sem os cabelos, com um guarda-chuva, batendo num carro, e ela teve algumas outras ações em que, dentro desse momento, ela acabou sendo considerada como incapaz de tutelar a si mesma. E eu acho que o primeiro ponto que eu queria trazer com relação a isso é a gente entender que a dimensão desse problema psicológico que muitas pessoas têm com relação a essa constituição da realidade, com essa constatação de como é que a vida está sendo, essa dificuldade, né, de lidar com o mundo, com as dificuldades, com as contradições, muitas vezes advém exatamente dos problemas psicológicos causados pelo excesso de trabalho, pelo isolamento com relação aos amigos. Exato. Fora que, pô, é isso, ó. Eu tava vendo o documentário da Xuxa e eles deixam isso muito claro. A Xuxa gravava 5 programas por dia. E ela tinha isso só no Brasil. Chegou uma época que ela teve programa na Argentina, eu acho que Colômbia também, mas Espanha. Mano, a mulher não tinha tempo pra viver, porra. Tanto que tem um cara lá no documentário que ele fala isso. Ele fala que chegou pra Marlene e falou assim: Marlene, você vai matar essa menina. E se você matar ela, eu vou te expor. Então, cara, a galera põe pra explorar num nível tão absurdo. Eu lembro que eu já escutei muito banda de forró falando isso. Não sei se vocês sabem, mas banda de forró Norte e Nordeste, essa galera, quando eles estouram um sucesso, eles fazem, mano, o que dá de fazer show num dia. E a explicação dos caras é sempre a seguinte: a explicação de que, olha, a gente não sabe se o sucesso vai permanecer, logo, a gente vai aproveitar essa onda de sucesso que bateu agora e vamos arrochar. Só que o que não te falam é que 99% dessas bandas, elas têm dono, e não é o músico. O músico, às vezes, tem um percentual ali. Então, no fim, é só um patrão dizendo: arrochem de trabalhar aí. Vocês que vão pegar a estrada aí, foda-se. No processo de não ter uma paz na vida, de não conseguir produzir uma identidade que possa garantir que ela tenha algum tipo de sossego e que ela possa realmente se dedicar a ser quem ela gostaria de ser. Eu acho que é importante a gente entender que as dimensões das dificuldades que as pessoas têm muitas vezes são atravessadas necessariamente por questões ligadas à materialidade das relações de produção e de trabalho. A gente pode observar como uma parte considerável da classe trabalhadora hoje em dia é adoecida por ansiedade, depressão e outros tipos de transtornos e outros tipos de dificuldades justamente pelo ritmo de trabalho. Então, é quase inimaginável pensar que tipo de pressão e que tipo de exigência é feita para uma pessoa desde que ela tem uma idade muito pequena, desde que ela é criança até a vida adulta. Não tem como você não ficar a bublé das ideias com tanta pressão e com tanta perspectiva em cima disso. Tendo em vista que a Britney Spears, dentro dessa dinâmica, ela também se constitui como uma membra da classe trabalhadora. Ela também se constitui como alguém que vende a sua força de trabalho, que vende o seu talento, que vende a sua veia artística e que gerou rios e rios e rios de dinheiro. Então, na indústria cultural, é fundamental que essas pessoas sejam extraídas ao máximo. É aquele meme da vaca leiteira totalmente seca e o cara dizendo lá do ladinho Good Morning Sunshine. Então, acho que a Britney Spears ela se tornou um caso emblemático porque ela simbolizou a quebra dessa pessoa a partir desse momento da exaustão. E aí a gente pode pensar muitas questões que levaram a esse processo, mas não é o objetivo aqui. E aí... Cara, você consegue imaginar, galera? Você imagina que você, tal qual uma Britney, alguém assim, você consegue ter um momento de sucesso na sua vida, né? Começa a ganhar uma grana, só que você assinou contratos que vão te fazer trabalhar tanto que você nem vai conseguir curtir essa grana. Ou se vai curtir quando tiver velho. Ou biruleibe das ideias, gastando com terapia, com remédio, coisa, porque você trabalhou tanto que você ficou sem alma.
E a partir de 2007, 2008, depois dos eventos que vão ficar marcados, né, desse processo dela aparecer sem os cabelos, com um guarda-chuva, quebrando o carro e tal, o pai dela, o James Spears, vai entrar com um processo para alegar que a Britney Spears não tinha mais capacidade de se autotutelar, né, de tomar as próprias decisões e de realmente ali administrar seu dinheiro, administrar sua vida, porque ela não tinha qualquer controle em relação a isso. Agora, uma coisa que é muito curiosa é que, ao mesmo tempo em que a Britney Spears foi colocada nesse lugar da incapacidade, e aí, né, olha só, quem se tornou seu tutor? James Spears, o pai dela, que vai passar a administrar a fortuna dela, que girava acima dos 60 milhões de dólares. Caralho. E dentro desse processo, dessa tutela, ainda que ela fosse... O Walter Mercado passou por situação do tipo também. O nome dele tinha virado marca registrada de uma empresa nos Estados Unidos. Não podia nem mesmo usar o próprio nome. Caramba, bicho, isso é foda, né? Eu já vi muita história assim, né? De gente que eles assinam contratos que o nome deles, que é um nome artístico, fica em poder de uma marca. E esses caras são cruéis, cara. Eles quando eles veem que eles não vão mais conseguir sugar a vaca, meu irmão, eles tocam fogo no curral. Considerada, né, incapaz e coisas assim, ela continuou gravando, fazendo show, fazendo turnê. Então é muito curioso e muito importante a gente observar o quanto a dinâmica da exploração e da mercantilização humana no capitalismo faz com que, ainda que as pessoas tenham essas dificuldades emocionais, psicológicas, etc e tal, elas continuam na esteira da produção e na esteira da exploração. E o pai da Britney Spears, o James Spears, não teve qualquer tipo de escrúpulo ou qualquer tipo de ressalva para poder manter esse processo. E isso é uma evidência clara de como a dinâmica do capitalismo, que é essa dinâmica que mercantiliza a vida social e que mercantiliza tudo, né, o valor da vida humana, se sobrepõe às relações, ao bem-estar e à saúde como um todo. Inclusive, a Britney Spears sofreu ainda mais violências, porque, para além dela ter sido colocada nesse lugar de louca, incapaz, e isso vai aprofundando esses problemas de alguma maneira, ela ainda teve colocado no seu útero um DIU, um método contraceptivo que foi feito contra sua vontade, já que ela tutelada, ela não decide mais essas coisas, ela teve esse método anticoncepcional colocado dentro do seu corpo e ela, durante muito tempo, não pôde sequer retirar, porque ela queria ter mais um filho com o próximo marido dela e ela não podia, porque ela estava tutelada pelo pai a manter esse DIU dentro dela. Então eu acho que isso exprime ainda mais e isso potencializa a violência de gênero que atravessa esse processo. E a gente pode perceber e pensar o quanto essa violência de gênero ela atravessa várias dimensões da exploração da classe trabalhadora, sobretudo feminina, não só nos Estados Unidos ou não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É muito curioso pensar que nunca houve a divulgação completa de qual foi o diagnóstico que colocou a Britney Spears nesse lugar. E aí, lá para 2018... Pior, né? Porque era só um papo do tipo assim, ó, ficou louca, né? E tipo assim, mas louco o quê, né? 2019, a Britney ela começa a apresentar no grande público, né, alguns sinais de que ela estava melhorando, de que ela estava ganhando um pouco mais de consistência nesse processo da consciência dela, ou qualquer merda assim. E aí foi revelado, entre 2018 e 2019, que na verdade ela havia sido internada compulsoriamente numa clínica psiquiátrica, porque, justamente, não é ela que decidia os destinos da sua vida. E ó, vou falar pra vocês, é muito fácil taxarem alguém de louco, né? Porque, tipo assim, a partir do momento que você convence a opinião pública de que aquela pessoa não tá agindo normalmente das ideias, é muito fácil você compulsoriamente começar a medicar essa pessoa com medicação que vai deixar essa pessoa de fato a mulher das ideias. Então é muito fácil você sequestrar alguém, sabe? Uma vez eu vi um episódio do House que eles falavam sobre a síndrome do encarceramento, né? Que é quando a pessoa, de alguma maneira, seja por um acidente ou algo do tipo, no episódio do House era por causa de um acidente, um cara sofreu um acidente de bicicleta, que ele batia na porta de um carro, e ele ficava imóvel, o corpo imóvel, né?
ele só conseguia mover mal os olhos, só que dentro, né, a consciência dele, ele estava por dentro de tudo. Por isso o nome síndrome do encarceramento. Então você fica encarcerado de alguma maneira, né, fazendo um paralelo, da vontade de alguém que só quer explorar você e aquilo que você conquistou. Então eu acho que esse é um exemplo muito sintomático. Aliás, a partir de 2021, começa a sair pela mídia o movimento Free Britney, né? Que era justamente um movimento que visava retirar a tutela do bosta do pai dela e que garantiria para ela algum tipo de liberdade e de autonomia. Porque esse é um outro elemento. Quanto mais essa pessoa ela vai sendo explorada e vai sendo colocada nesse lugar da subserviência, nesse lugar da incapacidade, maiores vão ser as contradições que isso vai gerar e maiores vão ser os danos que essa pessoa vai passar por estar sendo constantemente explorada e pior ainda, né, explorada pelo pai e pela indústria cultural, mas o pai fazendo essa mediação, já que ele era o tutor e tinha consciência desse processo todo. E aí a gente tem realmente ali um processo de deflagração, uma constatação muito explícita de como as relações capitalistas, as relações mercadológicas que existem dentro do seio social capitalista fazem com que até as relações familiares deixem de ter qualquer tipo de vínculo com a afetividade, com o amor, com o carinho e qualquer coisa assim, e passem a se tornar relações de caráter mercadológica. Exatamente. Ó, eu lembrei agora de uma entrevista que eu vi do Kanye West, que ele deu para aquele cara, que era um desses caras de talk show americano, David Letterman, eu acho que é o nome do cara, que ele assinou um contrato com a Netflix e ele faz isso na Netflix, entrevistando grandes nomes aí. E nessa entrevista, ele faz uma pergunta pro Kanye West, e que eu acho que é muito doida. Ele pergunta por que o Kanye West parou de tomar os medicamentos, porque o Kanye West tem bipolaridade, né? Se não me engano é isso, a última vez que eu vi era isso, se eu não me engano, tá? E o Kanye West responde pra ele que o seguinte, ele falava assim, cara, os remédios me deixavam completamente grog, completamente assim, num estado insensível. E ele fala que isso se refletia na arte que ele fazia. Ele falava, cara, não conseguia mais ser criativo, não conseguia mais compor, não conseguia mais nada. E aí, por conta disso, e o Kanye West é conhecidamente um cara muito criativo, né? O cara tá aí no mundo da música, né, bombando. O cara entrou pro mundo da moda e bombou também e tal, né? Exatamente, a palavra é essa, dopado. E ele fala que por conta disso ele parou de tomar o medicamento. E tem toda uma crítica em relação a isso. O cara chega a criticá-lo, porque afinal de contas o Kanye West também teve e tem ao longo da história alguns comportamentos muito doidos. Isso, inegavelmente, está relacionado com o fato desse transtorno de bipolaridade. Mas o ponto é que quando a gente para pra pensar nesse lance da Britney aí, né, que tipo assim, ó, essa pessoa não tá fora de si, ela precisa ser tutelada. Até que ponto vai isso? Você tira da pessoa a liberdade de escolher. Porra, cara, eu não quero tomar esse remédio, eu não quero ficar dopado. Porque você quer, de alguma maneira, controlá-la, sabe? É muito doido isso, né? Eu lembro que quando eu vi essa entrevista do Kanye West, eu fiquei assim, porra, bicho, que foda isso. Por mais complexo e difícil que seja conviver com alguém com transtorno de bipolaridade, e nisso, pelo menos em relação à entrevista, eu também tive que tirar o chapéu lá pra Kim Kardashian, à medida que ela vai mostrando como era viver com o Kanye West, que não era nada mole também, né? Mas eu também fiquei pensando nisso, de, poxa, cara, deve ser muito difícil você também não ter a liberdade de, tipo, porra, eu não quero ficar dopado, não quero viver dopado. Mas sabe quem disse isso? Sabe quem disse isso lá em 1848? Quem? Ele mesmo, o tio Marx. Ora! Você é o bichão mesmo, hein, doido? Eu separei aqui um Karl trechinho Marx. do Manifesto do Partido Comunista, livro bastante básico para a gente poder entender essas dimensões, essas contradições, e é muito interessante a gente observar o quanto Marx e o Engels já conseguiam, a partir da sua época, entender de que maneira
as relações que são produzidas pelo capitalismo, né, as relações de produção, e, sobretudo, o domínio da dimensão da forma mercadoria em toda a sociedade e como ela afeta diretamente a vida e outros aspectos da vida social, que não só da vida econômica. Ó. Então, olha só, eu separei aqui esse trechinho só para a gente dar uma olhada. Na verdade, são alguns trechinhos, que é primeiro esse aqui. A burguesia arrancou à relação familiar o seu comovente véu sentimental e reduziu-a a uma pura relação de dinheiro. Uma relação que tem como objetivo central a geração de lucro. Ou seja, é encarar a família, encarar a sociedade como um mecanismo realizado e feito para gerar riqueza, para acumulação de um grupo muito pequeno de pessoas. Porque vale a pena aqui a gente pensar. Enquanto a Britney estava lá, sendo considerada incapaz, sendo considerada alguém, uma maluca, né? Uma pessoa louca, uma doente, e o pai dela embolsando o dinheiro que ela produzia com a venda dos discos, com as turnês, com os shows e tudo mais. Então, o ponto central que Marx e Engels vão pensar e analisar nos seus escritos, não só no manifesto, mas posteriormente, né? Vale aqui a gente indicar duas leituras que são fenomenais para analisar esse processo: A Origem da Família, do Estado e da Propriedade Privada, escrito pelo Engels, e Sobre o Suicídio, escrito pelo Marx. Um livro bem pequenininho, mas que é muito potente para poder mostrar de que maneira o capitalismo produz um sofrimento potencializado sobre as mulheres. E nessa dimensão, no Manifesto Comunista, o que o Marx e o Engels defendem centralmente é a extinção da família. Mas aí, quando a gente escuta isso de um liberal e de um conservador, a gente acaba não entendendo muito bem qual que é a dimensão desse processo. Porque as pessoas vão pensar, não, então o comunista quer ir lá e tirar meu filho de mim, o comunista quer ir lá e destruir as relações que eu criei com a minha família, e não é bem isso. Na verdade, os comunistas são favoráveis à supressão da família enquanto uma organização da ordem burguesa, porque os comunistas entendem que a ordem instituída à força pela burguesia faz com que, inclusive, as relações familiares passem por um processo de mercantilização dos seus aspectos, que passem por um processo de objetificação dos seres que constituem aquele grupo. Então a gente pode pegar vários exemplos de muitas vezes crianças que são obrigadas a trabalhar pelos pais, que são colocadas em locais de prostituição, crianças que muitas vezes são violentadas dentro de casa e que, dentro dessa dinâmica, realmente não existe uma preocupação com o bem-estar, com a defesa, com a perspectiva de que aquela criança ela é um ser humano e não... Eu tô entendendo. E faz sentido. É porque assim, a gente criou uma lenda urbana de que a família é um negócio sagrado, né? Porque no mundo ideal, a família é um lugar de proteção, né? É um lugar onde você está com os seus, onde existe amor e, consequentemente, né, é um lugar de segurança. Só que, infelizmente, a gente é ser humano, o ser humano é mau, né? Nem sempre isso é uma realidade. E então, como é que você faz para proteger as pessoas desses ambientes hostis que são descaradamente chamados de famílias muitas vezes, né? Como é que você entra nisso? Porque o que o conservadorismo cego defende é essa família, essa ideia de família, ela é invulnerável, ninguém pode se meter. Só que, pô, isso é cruel, porque quanta gente foi abusada ou deixada a ser abusada dentro de família. Ainda mais, ó, a história da infância é muito curta quando pensamos na história da humanidade. Exatamente, né? Não uma propriedade privada. E o Marx e o Engels deixam isso bem claro, de novo, no manifesto. Supressão da família. Até os mais radicais se indignam com este propósito infame dos comunistas. Sobre que assenta a família atual, a família burguesa? Sobre o capital, sobre o proveito privado. Completamente desenvolvida, ela só existe para a burguesia, mas ela encontra o seu complemento na ausência forçada da família para os proletários e na prostituição pública.
A família dos burgueses elimina-se naturalmente com o eliminar deste seu complemento, e ambos desaparecem com o desaparecer do capital. Censurai-nos por querermos suprimir a exploração das crianças pelos pais? Confessamos este crime. Mas, dizei vós, nós suprimimos as relações mais íntimas ao pormos no lugar da educação doméstica a social. E não está também a vossa educação determinada pela sociedade, pelas relações sociais em que educais, pela intromissão mais direta ou mais indireta da sociedade por meio da escola, etc.? Cara, brilhante isso. Você pode ver que esse papo de educação doméstica é só pra pobre. Quem tem grana, educação doméstica, papinho. Eles gostam de falar isso, dizendo, olha, porque nos Estados Unidos aprende-se a cozinhar na escola. Mas eles aqui no Brasil, eles ensinam os filhos a cozinhar? Nem fudendo. Os comunistas não inventam o efeito da sociedade sobre a educação, apenas transformam o seu caráter, arrancam a educação à influência da classe dominante. Então esse trecho deixa bastante evidente como a preocupação que os comunistas têm não é com a destruição da família per si, né? Não é a destruição da família enquanto uma unidade de afeto, de cuidado, de reciprocidade, mas é a compreensão de que enquanto a gente não superar a propriedade privada, enquanto a gente não superar a lógica de exploração, esse tipo de dinâmica vai continuar sendo reproduzida à torto e à direita. Sejam em casos como o da Britney Spears, sejam em casos da Larissa Manoela, ou em outras centenas de milhares de casos que existem por aí e que, sinteticamente, mostram pra gente que o problema central e que faz com que esse tipo de bizarrice, né, para não dizer violência, atrocidade que aconteceu com a Larissa Manoela, não é uma exceção, mas a regra pela qual essa sociedade ela é regida. Marx e Engels vão continuar aqui. O palavreado burguês acerca da família e da educação, acerca da relação íntima de pais e filhos, torna-se tanto mais repugnante quanto mais, em consequência da grande indústria, todos os laços de família dos proletários são rasgados e os seus filhos transformados em simples artigos de comércio e instrumentos de trabalho. Então isso aqui parece uma previsão do futuro? Parece, né? Por quê? Porque Marx e Engels já estão entendendo que a dimensão da mercantilização das relações sociais vai fazer, e a gente pode observar isso com a realidade, que a vida humana, que a vida familiar humana, ela tem um elemento de descartabilidade. Ou seja, se isso serve à indústria e à lucratividade, não interessa como é que está aquela criança, não interessa como é que está aquele filho, não interessa como é que está aquela filha. Aquela pessoa será massacrada, será completamente usurpada do seu direito de existência, porque ela estará sendo explorada em nome da lucratividade. Exatamente, e aí isso acontece muito quando a gente vê a galera postando foto de menor de idade trabalhando, né? Fazendo a entrega de iFood falando, olha aí, ó, está aprendendo a trabalhar. Vê se tem esse tipo de post com filho de quem tem grana. Não tem. É porque essa ideia do trabalho, ela é impregnada na gente que é pobre desde muito cedo. E para impregnar ela da melhor maneira possível, o que se faz? Cola ela com a ideia de honra, né? Então, você não diz que o pobre é honrado para poder dizer que ele é honrado. Você diz que ele é o quê? Um trabalhador. Olha que coisa, né? E nesse caso, e é muito interessante a gente observar isso, como essa dimensão ela vai ganhar até a cabeça daqueles que são os progenitores, como foi o caso do Jamie Spears e como é o caso dos pais da Larissa Manoela. Para além disso, vale a pena também ressaltar que Marx e Engels não só estão questionando qual que é o papel histórico e social da família burguesa na sociedade em que a gente vive, mas também questionam qual que é o papel social e a posição que é ocupada pelas mulheres nessa sociedade. E aqui eles escrevem mais uma vez. Mas vós... Olha só, estava só confirmando aqui, mas a relevância das crianças enquanto infância, a ser observada, começou a ser observada lá no século XV. Acertei? E só foi levada mais a sério nos séculos XVIII e XIX.
trabalho enobrece o homem. Enobrecer é igual a tornar nobre, ou seja, tá iludindo pra trabalhar até fazer parte da classe que não vai precisar mais trabalhar. Exato. Vós, comunistas, quereis introduzir a comunidade das mulheres, grita-nos toda a burguesia em coro. É basicamente os Red Pill aí chorando, né? Que, meu Deus, mulheres têm direitos, Red Pill socorro, são antigos, pobre né? de mim que sou um cabaço, né? E aqui ele continua. O burguês vê na mulher um mero instrumento de produção. Ouve dizer que os instrumentos de produção devem ser explorados comunitariamente e, naturalmente, não pode pensar senão que a comunidade virá igualmente a ser o destino das mulheres. Não suspeita, aqui no caso o burguês, não suspeita que se trata precisamente de suprimir a posição das mulheres como meros instrumentos de produção. De resto, não há nada mais ridículo do que a moralíssima indignação dos nossos burgueses acerca da pretensa comunidade oficial de mulheres dos comunistas. Os comunistas não precisam de introduzir a comunidade de mulheres. Ela existiu quase sempre. Os nossos burgueses, não contentes com o fato de que as mulheres e as filhas dos seus proletários estão à sua disposição, para nem sequer falar da prostituição oficial, acham um prazer capital em seduzir as esposas uns dos outros, né? Talarico! Talarico! Já existiu os talarico! Vide aí, por exemplo, mais uma vez, o próprio caso, né? O suposto caso da família em paralelo que o pai da Larissa Manoela mantinha enquanto ele bebia das fontes do patrimônio que a filha dele rendia para ele. O casamento burguês é, na realidade, a comunidade das esposas. Isso aqui é muito interessante. Quanto muito poder se ia censurar aos comunistas quererem introduzir uma comunidade de mulheres franca, oficial, onde há uma hipocritamente escondida. Então veja, o Marx está dizendo aqui que o que o capitalismo produz a partir da obrigatoriedade da estruturação de uma família monogâmica e patriarcal não é uma comunidade de mulheres, mas uma comunidade de esposas e que, portanto, são subservientes ao lugar dos maridos que compõem a alta burguesia. Também não é insuficiente ressaltar que essa dinâmica ideológica vai se reproduzir incessantemente também não só pelos quadros da burguesia, mas também pelos quadros do próprio proletariado. Porque, afinal de contas, relembrando aí a ideologia alemã de Marx e Engels, a ideologia de um tempo é a ideologia da classe dominante daquele tempo. Putz, caraca! Porra, brilhante, brilhante, essa frase é muito boa. Portanto, se nós vivemos em uma dimensão da sociedade burguesa e é a burguesia que comanda essa sociedade, todos os elementos ideológicos que dão esse cimento para essa sociedade vão ser os elementos ideológicos que vão beneficiar e privilegiar as relações que vão garantir a lucratividade da burguesia e a sua sustentação e sua dominação enquanto classe. O caso da Larissa Manoela é um caso que é muito sintomático e muito emblemático para a gente poder perceber quão hipócrita e quão podre é a ideologia burguesa, que nos vende um ideal de família, que nos vende um ideal de sociedade e que por trás desse véu de idealizações, o que existe é a sustentação de um modelo de violência, de exploração, de misoginia e de uma série de estruturas que, no final das contas, vai poder garantir a reprodução do capital, a reprodução da exploração e a garantia da lucratividade. E, sobretudo, e talvez seja o mais grave, o processo de se dar conta de que as vidas humanas, elas não importam, de que as relações familiares, no final das contas, elas não importam, porque na verdade o que faz com que elas tenham substância, o que faz com que elas tenham validade na sociedade burguesa não é a convivência, não é a comunidade, não é a compreensão da coletividade, mas sim a sua aceitação enquanto uma propriedade privada. Por isso, sim, nós comunistas queremos acabar com a família burguesa. Porque a única coisa que a família burguesa produz é a violência, é a destruição, é o sofrimento, é a dor de alguém que trabalhou muito na vida
e nunca pôde acessar o fruto do seu trabalho porque estava sendo surrupiada e porque estava sendo explorada e alienada de si mesma por aqueles que se esperava que seriam as últimas pessoas a fazer isso, a sua própria família. Nossa. Pô, baita vídeo, hein? Baita vídeo. E eu finalizo aqui esse vídeo contando uma história pra vocês, ó. Histórias do seu amigo Chocolate. Seguinte, ó. Eu lembro quando eu trabalhava na padaria que eu trabalhei, teve um dia que um cara foi lá visitar, que ele era um outro cara que também tinha padaria. E aí o meu chefe, que era o dono da padaria, tava apresentando a padaria pro cara e mostrando, e eu tava lá trabalhando. E era mais ou menos essa hora da manhã, tá? E eu escutei o cara falando assim: quem tá fazendo tudo isso aí que você tá fazendo nessa produção é só esse cara aí? O cara, no caso, era eu. E aí o chefe falou, sim. E aí ele falou assim, nossa, pra fazer tudo isso aí, eu pago uns 3 caras diferentes. E aí eu lembro que eu vi no rosto do meu chefe um sorrisinho do tipo, esse otário, eu só pago esse aqui, pago mal e nem carteira assinada ele tem. Porque eu não trabalhava de carteira assinada. E eu lembro que ali eu saquei, eu falei, bicho, como trabalhador eu já sabia que eu tava sendo explorado. Mas ali eu tive a certeza de que, mano, eu tô sendo muito explorado. Então, essa é a desgraça do capitalismo. Se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todo dia. E ó, por hora é isso.